Marcos, capítulo 14, versículo 32 ao 41. Escute bem essa narrativa, porque talvez você ache que é só as pessoas que entram em desespero. Aqui estamos falando de Jesus Cristo. Ele vai falar assim: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomando consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor, angústia, e disse a eles: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, afaste de mim esse cálice, mas não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entristeceis e não entreis em tentação, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhes. E voltou a terceira vez e disse: dormi agora, deitai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Feche seus olhos. Pai Celestial, muitas vezes em nossas vidas, quando estamos passando por prova, achamos que só nós estamos passando por prova. Mas, Pai, aqui mostra claramente Jesus Cristo em uma angústia mortal, em lutas, em aflição, e ali ele estava lutando contra o seu próprio eu, porque o seu eu chega a dizer: Pai, eu sei tudo o que você pode fazer, se você afaste isso de mim. Mas logo a razão vem e diz assim: Pai, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que essa noite possamos abrir nosso coração e que a palavra possa penetrar profundamente em sua vida e se tornar-te uma nova criatura, porque Deus deixou essa palavra, que é a manifestação de Deus diante de nossas vidas. Tome ela com fé, receba com revelação, e você terá um gozo e alegria em sua vida. Eu te peço isso, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fico pensando nesse momento tão crucial, mas quero pensar também que precisamos entrar em desespero. O irmão Brana usa uma mensagem dizendo assim: convencidos, então preocupados. Você está convencido da palavra de Deus na sua vida? Esse eu gostaria de deixar para o seu coração, para você sair daqui pensando: você está convencido que a palavra de Deus pode mudar você? Você pode estar convencido que a palavra de Deus pode mudar sua mente e você receber a mente de Cristo?
Talvez você diga assim, mas irmão Arantes, como eu vou receber a mente de Cristo se eu tenho uma mente específica? Eu vou dizer uma coisa para você. Um filho de Deus, Jesus Cristo, recebeu a mesma mente de Deus. E Cristo quer passar essa mesma mente para você. Por que Ele está fazendo isso? Para libertarmos dos jugos que temos em nossa vida. Daí o mensageiro vem e diz assim, ó, a maior luta, a maior peleja que tem está na mente. Hoje você pensa que está aprisionado com correntes e você está preso. Não. Quando você está aprisionado com a sua mente em coisas que você não tem utilidade para a sua vida eterna, é isso que acontece. Daí você vai pensar assim, como isso, irmão? E Jesus aqui está mostrando claramente alguns pontos que eu quero ler para depois entrar sobre esse assunto. Você vai perceber coisas que são pepitas dentro das Escrituras. Jesus tem 12 discípulos. Um sai para traí-lo. Então agora ele tem 11 discípulos reunidos ali. E ele chega ali e diz, fiquem aqui. E convida Pedro, Tiago e João. Vamos mais um pouquinho à frente. E ele fala assim, vigia. A primeira expressão que ele diz a esses 3 homens, ele diz assim, ó, vigie. Eu vou mais um pouquinho à frente para orar. O que você entende por vigia? Você vai pensar que é um homem que está ali, talvez um segurança, e fica vigiando a estrutura. Isso é um exemplo para você entender. Mas o que Jesus estava falando para esses 3 homens, para dizer assim, ó, vigia. Há tanto que a Escritura diz, ele diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele repete, vigia. Como é que está a tua mente? Você está vigiando a sua mente? Pense nisso, irmão. Aonde é a guerra? É na mente. Você vigia a sua mente? Porque quando ele foi, Jesus orou, falou as palavras, Pai, se possível afaste esse cálice de mim, mas voltou a uma razão da palavra de Deus, porque ele veio para um propósito. Ele diz, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Volta ele, os 3 estão dormindo. Daí acorda Pedro, Tiago, João, vigie e ore. Aumentou mais um ponto agora. Vigie e ore. Você vigia? Você vigia? Você vigia mesmo? Quando vem um pensamento que parece afastar você da presença de Deus, você vigia? A guerra é onde? A guerra é na mente. Ou você está pensando que é a guerra lá fora, nessas coisas, aqui? Não, a guerra é na mente. Satanás, falei para vários irmãos nesse período que estamos viajando, e falei para eles, Satanás, ele usa a sua própria mente para você pensar que aquela coisa que está entrando na sua mente é seus próprios pensamentos, mas não são. Satanás, ele seduziu Eva, dizendo, serás como Deus. Aqueles pensamentos não eram de Eva, mas ele feitiçou ela com palavras, que entrou em sua mente e começou ela a pensar, serei como Deus. Você sabe qual o pensamento que está entrando em sua mente? São seus mesmos, você tem certeza? Porque Eva foi iludida, foi enganada
pensando que eram os próprios pensamentos dela. Jesus fala de novo para eles: vigia. Você está entendendo o que o inimigo faz? Ele precisa engordar seus pensamentos para colocar você em uma prisão, e depois ele trancar todos os sentidos teus e dizer assim: você é um filho de Deus desse jeito? Você está entendendo? Você sabe por que ele fala isso? Porque a Escritura tem base nisso. Porque ele é o acusador. E quando ele pode acusar uma pessoa e colocar na parede e trancá-lo lá naquele local, ele não gera bênção. Deus quer que você vigie e ore para você gerar bênção para outros. Você tem essa bênção. O que estamos formando aqui é um pensamento de Cristo em nossas vidas. Você pode abençoar o seu irmão do lado? Você pode abençoar a sua irmã do lado? É isso mesmo. Aleluia. É isso mesmo. Irmãos, somos uma família, temos que quebrar algumas coisas. Porque você está envergonhado, não quer levantar o braço? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Você faz parte, porque você faz parte, você é o corpo de Cristo. Meu irmão, você também, Deus te abençoe. Deus quer gerar isso em você, mudar seus pensamentos para você também fazer isso. Deus te abençoe também. Você pode fazer isso. Porque Jesus ele expressou: vigia, Pedro, vigia, Tiago, vigia, João. Mas sabe o que a Escritura diz? Eles estavam cansados. Havia uma tristeza também no coração deles, e eles estavam pesarosos, e eles dormiram por tristeza. Grave bem o que vou falar. O mensageiro ele usa essa expressão para nos advertir, muito claro: a batalha é na mente. E quando você vê isso, agora veja o que está acontecendo. Ali Jesus está apontando para esses homens. Eles não estão numa batalha que é impossível de vencer, mas eles ainda não estavam aprendendo, eles não tinham esse conhecimento para suportar essa batalha ainda. Eles podiam vencer. Você pode vencer, mas ainda eles não estavam aprimorados naquilo. Eva podia vencer, mas ela foi dado ouvido a alguma coisa. Você dá ouvido a alguma coisa que Deus falou assim, ó: não faça isso. Esse é um problema. Escute bem o que eu vou dizer para você entender. Agora, Jesus Cristo está numa batalha, e ele aplica que diz assim, a Escritura diz assim, ó: na presença desses três homens, Pedro, Tiago e João, está ali: estou em pavor. O homem da frente, que é Cristo, que traz a mensagem para aqueles, e ele está dizendo assim: estou em pavor, em angústia, estou angustiado. Há uma tristeza a ponto de morte. Daí você diz: o que está acontecendo aqui com Jesus Cristo? Todo o peso do pecado, todas as nossas ações estava sobre os seus ombros. Não é dele, ele não é pecador, ele não tem erro, ele não tem fraco, mas todas as coisas, o mundo, as pessoas, foi colocado sobre os seus ombros. Então ele estava em um desespero. E isso coloca em uma situação. Você se lembra de uma coisa interessante? Quando você está passando por uma prova, você pega um amigo, um irmão mais próximo e assim: irmão, estou passando por uma luta, ore por mim. Você está sendo sincero em seu coração: ore por mim. Jesus só aplicava assim e dizia assim, ó: vigie e ore. E ele foi lá e repetiu novamente a sua oração. Daí você começa a entender: sem vigiar, perdemos. Sem orar, não vencemos.
Você entende o que está acontecendo aqui? Se você vigia, já é um ponto forte que você vai vencer algumas batalhas, mas você precisa da oração para você se conectar com o seu próprio Pai, que é Deus. Aqui nessa escritura não está aqui, mas a própria Bíblia diz, quando Jesus chegou a um ponto que ele estava quase sucumbindo naquela situação no Getsemane, Deus manda descer um anjo para o guardá-lo e passar a prova. Você acredita que você não tem um anjo ao seu lado? Quantas provas que você pensou que você ia sucumbir, e a quem é que você acha que você venceu? Você venceu? Você não venceu nada. Quem venceu foi o próprio Espírito Santo, confortando o teu coração na batalha. Quando você pode entender isso, você pode pensar assim, eu preciso dele. Você não pode se enganar em seu pensamento. Eu não posso me enganar no meu pensamento e dizer assim, eu não preciso dele, eu vou conseguir. Você não vai conseguir nada. Eu preciso de Cristo para você, porque Ele é o varão de batalha, Ele é o varão que pode tirar todas as coisas que estão trancadas em suas vidas. Você está em desespero? Então vamos entender isso. Escute bem aqui. A mensagem é desespero. O irmão Brana fala assim, nosso querido Senhor Jesus, Ele mesmo, no maior campo de batalha, Ele fala assim, no mundo, foi no Getsemane. Ele clamou em desespero. Ele devia levar os pecados do mundo, ou deveria preparar-se na terra com os seus amados discípulos. O que ele queria fazer, mas observou a sua humildade quando ele se humilhou. Você acha que ele se humilhou? Escute aqui o que ele vai dizer, irmão Brana. Não a minha vontade. O que é isso? Não a minha vontade. Isso é humilhar. Mas a tua seja feita. Humilhou-se. A palavra prometida do Deus do céu. Observe, então ele foi um pouco mais adiante. Se ele foi um pouco mais longe, quanto mais deveríamos ir um pouco mais adiante. Vê? Observe, a escritura diz que Lucas, que ele orou fervorosamente. As orações em desespero, irmão, elas são formosas? Não, elas são fervorosas, porque você está em desespero. Talvez você não faça palavras bonitas, você não ligue as palavras tão bem. Não é uma palavra, não é uma oração, que oração bonita, como aquele pregador sabe orar, como ele se expressa bem. Não é nada disso. Ela vem do profundo do coração, há um clamor. Mas parece que gostamos de orações bem feitas, soa melhor aos ouvidos. Se Cristo, o Deus do céu, fez-se carne, teve que orar fervorosamente, então, quanto mais nós, pecadores, salvos pela graça, oramos fervorosamente. Se a decisão deixou o Filho de Deus em desespero, o que isso fará com você e eu? Desesperadamente devemos chorar. Deus, nesses últimos dias, tem se manifestado assim a nós, por seus grandes sinais e poder. Devemos nos deixar desesperados. Eu fico pensando, como estamos hoje? Seja sincero comigo, ou com Deus. Você está desesperado? Eu posso dizer, quando eu olho para o semblante de vocês, quando você olha para o meu semblante, vocês logo percebem como está? Você vê? Escute bem o que vai acontecer aqui. Em Zacarias 4:6, ele fala assim: eu quero mostrar uma coisa, porque você deve entender, você nunca deve fabricar isso. Você nunca deve forçar choro.
Você nunca deve forçar algumas coisas que ainda não chegou em você. Mas por quê? Zacarias 4,6 fala assim: não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Você percebeu alguma coisa diferente aqui? Ninguém aqui está forçando nada. Eu só estou falando a palavra de Deus para você entender. É pelo Espírito dela, é pelo Espírito dele, que você vai ser renovado e vai entrar nessa presença. Agora, a única coisa que você vai ter que fazer é abrir seu coração. A única coisa que você vai dizer, você se esforça para isso. Vamos escutar isso com mais clareza aqui, ó. Pois o irmão Branda diz que a cruz não foi a vitória. Como, irmão Arantes, a cruz não foi a vitória? Até o Papa usa essa expressão. A cruz não foi a vitória, foi a... Ele fala que foi... Ele perdeu, Cristo perdeu na cruz. Isso é o Papa falando, mas aqui o irmão Branda está usando outra expressão. Ele está dizendo assim, ó. Só para você entender, a cruz não foi a vitória, mas a batalha no Getsemane, aonde Jesus recebeu a vitória. Irmão, sabe por quê? Você deve entender o que está acontecendo aqui. Porque você pensa, quando foi lá que ele se crucificou na cruz, ali houve a vitória. Não foi ali, foi no Getsemane. Quantas batalhas você perdeu na mente? E depois que você perde a batalha na mente, você não faz a vontade de Deus. Seja sincero comigo, quantas batalhas você perdeu porque você não trabalhou a sua mente para ouvir a voz de Cristo? Pense em uma coisa, Jesus está nos Getsemane, ele está suando gota de sangue, todo o pecado está sobre ele, ele está pensando assim, meu Senhor, como é que eu vou resistir isso tudo? Aí está o ponto, ele está parando, ele está preparando a sua mente, ele está preparando o seu corpo para toda aquela situação quando chegar no Calvário. Nós não preparamos nem um pouquinho isso, não vigiamos. E depois dizemos assim, passei por isso, passei por aquilo, passei por isso. Calma, escute a palavra, segure seu coração, vigie. Olha aqui. Pois se não fosse pela fé, glórias a Deus, que ele recebeu do Pai. Vamos mudar isso. Você está pensando de fé. Talvez fé para você é uma coisa muito assim. O que aconteceu ali foi assim, ó. Deus se revelou a ele. Deus falou assim, abriu e disse. O próprio irmão Branda chega a dizer assim: filho, você vai até o Calvário? Filha, você vai até o Calvário? Meu irmão, você vai até o Calvário? Minha irmã, você vai até o Calvário? Está vendo o que está acontecendo aqui? Não, irmão, eu não preciso ir até o Calvário, Jesus foi... Não. O próprio... Olhe bem o que está acontecendo aqui. Se você faz parte de Cristo, você também foi ao Calvário com Ele. Você foi ao Calvário com Ele. Você sentiu as mesmas coisas que Ele sentiu. Mas como, irmão? Você se lembra de uma pregação que nosso irmão Geraldo trouxe? Só vou abrir para o seu coração para você entender muito rápido isso. Jesus Cristo, ele era masculino e feminino, não no corpo, mas no seu espírito. Você sabe como foi feito o primeiro Adão? Estava ali uma conexão, o masculino e o feminino. Deus dá um sono, Adão tira a sua própria mulher, sua colaboradora do lado. O que está acontecendo aqui? O espírito masculino de Adão ficou em Adão, o espírito feminino de Adão ele colocou na mulher. Lá no Calvário, Jesus Cristo fez a mesma coisa. Ele está ali morrendo. O homem, Jesus, agora ele se torna masculino e o espírito feminino dele sai para habitar aonde? Na noiva de Cristo. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Por isso que eu vou dizer, como pode ele deixar a noiva?
Como pode ele deixar sua esposa? Como pode? O que você está acontecendo com você? Por que você teme? Tome por revelação, você é a noiva. Olha aqui. Mas só que tem algumas coisas que eu posso dizer que a noiva faz. Usei isso no Rio Grande do Sul, mas quero tentar aprimorar um pouquinho isso para você entender. Vai ficar difícil, irmãs, mas é para uma ajuda. A noiva é submissa ao noivo. Ficou bom? Vamos mudar isso, vamos apertar mais um pouquinho para canalizar uma coisa que eu quero que você... Eu estou falando do homem perfeito. Eu não estou falando de problemas e dificuldades humanas. Claro que tem tratamento. É isso que eu quero que você chegue. O homem perfeito é assim, ó. Deus é o seu cabeça. O homem perfeito, Deus é o seu cabeça. Se Deus é Deus, e quem é o homem perfeito, você sabe? Cristo, Jesus Cristo. Então Deus é a cabeça de quem? De Cristo. Esse é o homem perfeito. Agora Cristo é a cabeça de quem? Do homem. E o homem é a cabeça de quem? Da mulher. Ah, irmão. E a mulher tem que ser submissa. Ah, acabou tudo. Não acabou tudo? Acabou. Ficou bom? Irmão, ficou bom? Você pode dar amém? Amém, irmã? Ó, só vi os homens dando amém. Eu não vi nenhuma dar amém. Vou explicar para você. Vamos ver a questão de amor. Amor. Deus é amor. Estamos começando uma linha perfeita, uma linha da vida muito perfeita. Eu não estou colocando problemas. Deve dizer, mas aqueles homens são assim, aqueles homens assim. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de um Deus perfeito, que amor. E o amor está aqui. O amor vem se canalizando em Cristo. Cristo manifesta o amor de Deus para o homem. O homem toma aquilo ali como amor. E aquele amor de Cristo é o amor perfeito de Deus. E agora o amor de Deus, Ele ama a sua esposa. E ela sabe que submissão, ela está relacionada, sabe o quê? Sobre amor. Agora começa o caminho inverso, irmã. Começa o caminho inverso. Ele te amou. Agora este homem te ama. Se esse homem está num processo perfeito, na estrutura perfeita que estamos montando aqui, agora essa mulher é submissa por causa do amor desse homem. Como é que está aí o amor aí, meus irmãos? Precisa de chibatada? Quem ama, quer que estar perto. Por que você não está conversando com a sua esposa? Por que você não fala dos planos teus para a sua esposa? Como você está usando a sua voz para a sua esposa? Ou você está conectado com o mundo? Tem que trabalhar. Olha a perfeição aqui. Se você transmite esse amor de Deus para sua esposa, ela vai te amar da mesma coisa, porque o amor é uma conexão. E você tem que aprender a amar para você poder amar. Se você não sabe como amar, você nunca vai saber como passar isso. Perdemos muitas batalhas. Amor é gesto. Como você passa para o filho, você tem que gerar gestos de amores para os seus filhos. Você tem que gerar gestos de amor. Não é fazer todas as coisas do filho, não, porque isso aí não é amor. Porque o irmão Brana fala assim, ó, amor é corretivo. Amor é na hora de falar a verdade. Ele está ali para falar a verdade. Mas ele diz assim, eu te amo de toda maneira que está aqui, meu filho, mas quero o melhor para ti. Por isso, sente aqui. Quero falar contigo. Você está entendendo aqui? Uma mulher cristã e um homem cristão, meu irmão, o que aconteceu daí com eles? Eles são um, porque é a perfeição, o homem, o espírito masculino, a mulher, o espírito feminino. No princípio, como foi Adão, masculino e feminino.
uniu, macho e fêmea, pode usar essa mesma expressão, eles eram perfeitos. Mas Deus falou assim, ó, não, Adão não pode se ficar só. Dá para ficar só, Vanderlei? Não, né? Eu sei que não. É bom isso. Eu estou mostrando uma coisa, porque essa é a conexão de Deus. Deus queria que o homem e a mulher produzisse, crescesse, multiplicasse e as bênçãos fossem vindo, porque ali havia uma perfeição, mas antes aconteceu o pecado. Você entendeu o que eu quero dizer? Senão a gente estaria perfeito e seríamos eternos, mas antes aconteceu o problema. É isso que eu quero que você entenda. Então, homens, comece a fazer isso e para de ficar sem vigiar na sua mente. Tem muito que ataca, de vez de ser o bombeiro, né? Bom ser bombeiro, né? Sabe por que eu estou falando para os homens? Deus te fez com os ombros mais largos. Deus te fez para segurar. Não seja um fracote. Sabe por que o irmão Brana fala? Ele chega a dizer assim, ó. Quando aquele homem tomou aquela mulher nos seus braços, ele chegou e disse assim, ó. Nem que as minhas mãos sangrem, eu vou te guardar e cuidar e te alimentar. Quem fez isso? Jesus Cristo. Mas parece que hoje não é assim. Então você tome cuidado quando você diz que é um homem. Se Deus te botou como uma posição de homem, respeite a palavra de Deus, segure a coisa, lute pela sua família, lute por sua esposa. Esse é o padrão que é para ser. Confissão, firmeza. É isso que chora. Por isso que hoje há tantos problemas nessa terra. Vou dizer por quê, irmãos. Nada em relação a você entender. Porque todos os dois espíritos são sim diferentes. O masculino e o feminino. Você percebeu? Porque quando a mulher quer ser masculina, ela está fora do padrão. Quando o homem quer ser feminino, ele está fora do padrão. Porque cada um vem como Deus criou. Daí você diz, mas por que acontece isso, irmão? Por causa do pecado. Eu posso provar isso na escritura para você. Agora você, não, então eu vou condenar aquela pessoa. Você não deve condenar nada. Você nunca veio para condenar, você veio para ajudar as pessoas. Quando você passa a mão e coloca a mão sobre aquela pessoa que tem alguns problemas, você coloca a mão e diz assim, estou contigo. Mas irmão, aqui é assim. Bota a mão sobre ele, bota a mão sobre ela, minha irmã, e segura. Você não ama ela? Você não ama ele? Então segura. Você tem que se identificar. Esse amor tem que ser identificado. Daí, a maior confusão é quando você diz assim, você precisa mudar disso, você precisa mudar daquilo, você tem que fazer isso, você não está certa nisso, você não está certa. Daí a mulher também, também tu estás errado nisso, está errado naquilo. Isso é amor. Isso é discussão. E é briga. Seja sábio, meu irmão. Como é que se fala? Que ele falou lá? Vigie. Vigie. Você entendeu? Como é que você... isso é psicologia. Mas o irmão Brana fala assim, até a psicologia, até um padrão, quando chega até aqui, que ela vai querer mudar a palavra, daí você não fica com a psicologia. Mas essa é uma psicologia que eu vou dizer para você. Você quer bênção? A psicologia diz assim, trabalhe em cima disso. Trabalhe. Você quer manifestar uma coisa? Trabalhe em cima daquilo. Porque daí o que você faz? Você não é um acusador. Você está falando coisas para poder a pessoa ser ajudada. Então, isso, quando você começa a se... É assim, para você entender. Eu me coloco como melhor sobre aquela pessoa e começo a acusar ela. Não, você tem que se colocar junto com aquela pessoa. Jesus, ele só está mostrando, quando ele fala assim, vigio, porque ele diz assim, a carne é fraca, então vigie. Ele está dando uma advertência e diz assim, depois ele fala, vigie e orai.
mas ele sente a necessidade que ele esteja com eles. Ele sente a necessidade que eles devem também orar. Vamos um pouquinho para frente. Vou passar aqui. Escute bem essa parte aqui. Mas antes, já que estamos falando de marido e mulher, do amor de Deus descendo em linha e depois o amor volta, queria que tivesse um quadro aqui que eu poderia te mostrar. Aqui, a pirâmide. Esse é o quadro. Fé, virtude, ciência, temperança, e vai subindo até chegar o amor, piedade e o amor fraternal nessa linha, e o amor de Deus naquela ponta ali. Irmãos, quando a gente aprendia, a gente dizia assim, a base não é fé? É, né? Agora eu faço uma pergunta para ti. Essa fé tem que estar lá em cima? Mas a base não é fé, irmão Arantes? Não, a base é a fé, mas essa fé vai até lá em cima. Sabe por quê? Deus vai revelando. Então, fé é revelação. Então ele só revela aqui embaixo? Não, vai levar até lá em cima. O varão perfeito é um conjunto, não é para a gente ensinar, a gente coloca nessa ideia, mas aquilo ali é um conjunto. O amor está lá em cima, não está? Você percebeu que o amor está lá em cima? É o coroamento, o amor de Deus, o amor... Mas aquele amor tem que também estar aqui nessa base, porque o amor impulsiona a fé para o campo de batalha. Então, peraí, mas não é só lá em cima que a gente vai receber? Não, esse amor desce na base. Se não descesse da base, sabe o que você queria? Se lembra aquela enganação que existe aí fora, que eles falam assim, pirâmide? Quem é que é esse jogo de pirâmide, o que faz? Eles colocam embaixo, vão levando, e agora só um ganha. Deus é assim? Eu quero saber se Deus é assim. Não é. Deus quer todos. Você entendeu? Tanto que Jesus diz assim, eu vou preparar lugar, aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam. Você pegou aqui então? O amor está lá, ele vem para cá. A fé que está aqui, vai para lá. A piedade que está aqui, ela desce aqui. Então isso é um corpo. Mas aprendemos como fosse uma regra, de como fosse passar etapas. Não é dessa maneira, passar etapas assim, pulando aqui, pulando aqui. Já passei, aquela hora já não precisa mais. Não é assim. Então, isso é para dar um entendimento. Vamos ler mais um pouquinho aqui, Agora, só um momento agora, é isso. Ele escolhe uma noiva para refletir o seu caráter. Quem está escolhendo essa noiva, ele quer para refletir o quê? O caráter dele. Que as igrejas modernas de hoje, com certeza, perderam o seu programa aqui está a milhões de milhas, porque eles negam a isto seja a verdade. Ele está falando de Laodiceia. E agora eu vou explicar uma coisa para você não cair em ciranda. Irmãos, o mensageiro, ele trouxe um grito, ou uma voz, ou uma trombeta. Qual é a trombeta? Sai dela, povo meu, para não se decorrer no quê? Nas pragas, nas coisas que vai acontecer dentro dessas denominações, não é isso? Então a gente entende que o povo de Malaquias saiu dali, que ouviu uma voz. Faço uma pergunta para você: qual é a igreja aí fora que crê num profeta? Para nosso tempo. Daí você vai dizer, adventista. Não, ela é uma profetisa. Ela não é um profeta. Porque o irmão Brando diz, para ser um profeta, ele fala, ele é a boca de Deus e tem que o que? Acontecer. Esse é um profeta. Você captou aqui? Então o que está acontecendo aqui? Essa estrutura tem que ser formada através de um profeta. Igreja, quem é o profeta? Deus.
É aquele ali? Aqui é o vaso. Devemos dar honra ao vaso? Devemos. Mas quem é o profeta? Deus. Porque, repito, para você não esquecer. Muita idolatria sobre um homem. Ele é da mesma maneira que qualquer homem que está aqui. Você está entendendo? Eu vou perguntar, se eu perguntasse para o meu irmão, irmão Brana, tu sabe o que vai acontecer em tal tempo? Ele não ia dizer. Ah, irmão Brana, tu sabe que vai acontecer isso? Tanto que, olha, preste bem atenção que eu vou dizer. Coisas que aconteceriam na família dele, ele não sabia. Mas se ele é um profeta, ele teria que saber. Mas Deus não contou a ele. Ele só contou as coisas que eram para a igreja. Daí você agora entendeu. Você pegou a igreja, então é a igreja de Malaquias, é a igreja que conhece a voz, que é o grito da mensagem é Deus, sempre foi Deus em todos os momentos. E agora o que acontece? Esse é o povo que está formado em Apocalipse. Você sabe me dizer o que a igreja de Apocalipse é? Não. Ela é cega. Não é cega? Isso, miserável e nua. Você está entendendo aqui? Agora, se ela é cega, miserável e nua, ela consegue ver a revelação? Não dá para ver. Então, se lembra aquele desenho do irmão Brana que ele mostra assim um catiçal que está aqui? Esse catiçal aqui, ó, que você está vendo aqui, ó. Daí mostra as luas e as fases da lua. E quando chega na era de Laodiceia, sempre você olha assim, existe uma lua quase toda negra com um risquinho, né? Não é assim. Aquilo ali só foi botado para ter uma ideia. É tudo negro. Sabe por quê? A noiva não está na era de Laodiceia. Ela está fora. Ela está além. Ela não está vivendo esse tipo de pregação que não lhe deixa receber o Espírito Santo. Ela tem interesse de ter a mesma mente do seu noivo. E o seu noivo alimenta ela de dia e de noite, através do poder da palavra. Então o que acontece? A noiva tem a mesma palavra do noivo. Ela se manifesta pela essa palavra. Vou dizer para você, se lembra de Pedro? Não, tu andaste com Jesus Cristo. Porque tu fala igualzinho a quem? A Jesus Cristo. Escute aqui agora. Ele fala assim. Eliezer, você sabe quem é Eliezer, né? É este homem aqui, trazendo uma mensagem. Suou muito, até que ele encontrou caráter. Ele está procurando uma noiva para Isaac. Isto é correto. Quem conseguiria? Ele confiou em quem? Ele não ia achar a noiva. Ele estava numa situação difícil. Ele ora a Deus. E ele diz, se acontecer assim, assim, assim. E Deus cumpriu o que ia acontecer. Vamos levar mais à frente. Ele ficou confiando em Deus. Caráter, para quê? Caráter para Isaac. A noiva, a qual é um tipo da igreja. Você sabe disso. Essa era a semente natural de Abraão. Essa é a semente real de Abraão. Bem, se Eliezer, o mensageiro, buscou a noiva e tratou de encontrar o caráter, se aquele homem vem uma mensagem nos últimos dias, você sabe onde que é essa mensagem dos últimos dias? Tratando de encontrar a noiva de Cristo. Você viu, você saiu lá dos enganos religiosos, você agora está ouvindo esta palavra. Agora escute mais. Ele vai dizer aqui: ele não procurou um rol de membros nas denominação. Ele não foi na denominação. Ele foi direto a um local específico. Ele procurou por caráter que esteja disposto. Esteja um caráter que esteja disposto. Para quê, irmão Arantes?
Observe, primeiro o bom caráter, então prepará-la para encontrar com Isaac. Depois que ele encontrou o caráter, então procurou conseguir com que ela ficasse. Sabe o que aconteceu aqui? Escute bem o que acontece. Ele viu que a moça tinha caráter, a moça era trabalhadora, a moça foi lá, deu água para os camelos e depois deu água para beber para ele. Esse era o padrão. E ele começa a falar de Isaac. E ela fica encantada. Agora ele precisava que ela ficasse apenas quieta para ouvir. Olha o que ele vai dizer aqui. Ficar quieta o suficiente para ouvir sua mensagem de Isaac, que é Cristo. Ele estava ali, Eliezer, um profeta da era, está trazendo uma mensagem para a sua noiva. Ela precisa ficar quieta um momento para escutar essa mensagem. Você está escutando? Olha, meu irmão, então você faz parte dessa noiva. Ele foi atrás de caráter, sabe por quê? O mesmo caráter que está em Cristo, o homem Cristo, está agora em sua noiva, que é uma mulher. Cristo vai deixar? Não tem como. Tem coisas, irmãos, eu vou finalizar, estamos quase próximos, só quero que você entenda esse assunto aqui também, ó. O arrebatamento. Querido Deus, tu sabes o que está por trás dessas mãos, ali sobre o coração. Eu rogo, querido Deus, há só uma coisa pela qual eu sou responsável, que é dizer a verdade. Olha o irmão Baranda dizendo isso. E, querido Deus, eles querem a salvação, eles querem realmente, eles não querem alguma coisa que seja apenas emoção, algo elaborado, algum sistema denominacional, ou algum credo, algum dogma que foi acrescentado. Eles entendem, Pai, que se requer pura e inadulterada a palavra de Deus. Tudo mais passará, até mesmo o céu e a terra, porém ele não passa. Opa, o que não passa? A palavra. E se somos essa palavra, a terra passará debaixo de nós, porém nós nunca podemos passar, porque somos essa palavra, a noiva do noivo. Isso é revelação, irmão. Não sei se você entendeu. Jesus não é a palavra? A noiva é a palavra também. Carne da sua carne, osso do seu osso, e o mesmo Espírito. Submissão, que é o que o noivo disse: Pai, eu morro por essa noiva. Você está entendendo aonde que chegamos agora? Por isso que eu digo, por que você está aflito? Tome a palavra. Deus quer dar bênção a você. E ele entra nesse assunto para firmar os nossos pensamentos. Ele diz assim, para terminar, perguntas e respostas. Sim, Senhor, isto é exatamente correto. Quando você usar a expressão que, se não cremos na palavra, seremos separados de Cristo eternamente, se refere que a virgem, olha, escuta aqui, a virginécia viverá eternamente. Vamos entender isso, irmão? O que ele está dizendo assim, ó, não tem a virginécia, ela será salva por provas. Elas vão entrar na tribulação. E o irmão Branda chega a dizer assim, ó, não havia um arrebatamento, e elas estão dentro da tribulação. Elas têm que dar a sua vida, não negar Cristo lá, porque elas sabem que perderam o arrebatamento, a festa da boda do Cordeiro, e vão segurar, e vão ser salvos, por causa de saber que elas perderam o arrebatamento. Mas a noiva de Cristo, que é a noiva sábia, ela está na boda do Cordeiro, ela está na festa do Cordeiro, porque reconheceu quem era o seu noivo. Ela tem caráter, ela moldou sua vida,
Eu não estou falando de fraqueza. Preste bem atenção, irmão. Eu não estou falando de fraqueza humana. Eu estou falando de uma coisa que desce do céu, um poder que toma o controle da sua vida, que é o poder do Espírito Santo. Você entendeu? Porque se for considerar a minha justiça é pano sujo. Eu não estou considerando isso, eu estou considerando que o noivo é perfeito e ele pagou o sangue por você. Então Deus não pode julgar mais a sua noiva. A noiva é perfeita aos olhos de Cristo e também de Deus. Graças a Deus. Você entendeu mesmo o que eu estou falando? Então eu vou firmar um pensamento para você. Você crê que é uma noiva? Quão bom isso é. Visto que eu falei antes, não é por fraquezas humanas. Satanás, ele usa isso para colocar você na parede. É por uma revelação. Você entendeu? Uma revelação que desceu do alto e diz assim: você é uma noiva, você é uma noiva, você é uma noiva. Desceu e estacionou o seu coração. A noiva só vive pelo noivo. A noiva só quer o noivo. Ela quer se encontrar com o noivo. O que o noivo fala soa em seus ouvidos, desce ao seu coração. Olha, você precisa dessas 3 etapas, não como etapa, mas como uma junção: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Irmão Lei, pode vir. Você está convencido? Você está convencido? Então trabalhe e pense que o Espírito Santo vai gerar o quê? Uma preocupação ao seu coração para se posicionar como realmente uma dama diante da presença do seu Eliezer. Vamos cantar o hino 332. Oh
Você não pode, como Eliezer está aqui, ele está com uma mensagem. Ele pede a Deus esse caráter